gostaria de compartilhar com vocês aí, né? Hoje o meu tempo vai ser reduzido, que nós vamos dar continuidade à nossa cerimônia de formatura, mas para quem gosta de anotar, eu vou continuar a nossa série. Nós falamos quem é o Espírito Santo, nós falamos da importância de nós sermos cheios do Espírito, falamos do fruto do Espírito. Quem foi abençoado aqui? Glória a Deus! E hoje eu quero falar para você que é simples ouvir o Espírito Santo. Vou repetir de novo: ouvir o Espírito Santo é simples. Pastor, eu tenho que fazer um curso desse para ouvir o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo se comunica diretamente no seu espírito. Pastor, eu preciso de um pastor para ouvir o Espírito Santo? Eu preciso de uma terceira pessoa? Não precisa de nada, você só precisa ser cheio do Espírito Santo, ser habitação dele. E aí o que você percebe? Você percebe ensinamentos errados, irmãos, dizendo que ouvir o Espírito Santo é algo extraordinário. Sabe que você tem que estar no Santo dos Santos para poder ouvir, e não é assim. Não é assim. Eu vim aqui dizer para você: o nosso Deus se tornou acessível. Ele fez de mim, de você, morada, e você vai ser muito abençoado hoje com esse entendimento. Diga amém. Há muitos ensinos, irmãos, e práticas religiosas que fazem com que os irmãos se sintam inferiores. Não, bom mesmo é o pastor John, ele sobe naquele púlpito ali, ele ouve de Deus, sabe, Deus fala na boca dele. Não, bom mesmo é o meu líder é Daniel. Gente, o Daniel tá bonito nessa mesa hoje, né? Uma salva de palmas para eles. Só abrindo parêntese aqui, o Daniel é o nosso professor homenageado hoje, irmãos. Também a nossa irmã Rociene, mas a Rociene é uma bênção, né? Ela está servindo lá nos Kids, aleluia. Por isso que ela não está aqui, mas depois que você vê ela pelos corredores do prédio, você pode cumprimentá-la. Mostra o presente que você ganhou aí, Rafael. Ô, Daniel, olha só, irmãos, que bênção. Olha aí, ó. Eu vou ler porque eu também ganhei a minha, tá, irmãos? Aleluia. Olha só. Ele acreditou que poderia mudar o mundo, então se tornou professor. Aleluia. E não existe coisa melhor, né, Daniel, do que ensinar a palavra do Senhor. Isso é um privilégio para nós, irmãos, e nós nos alegramos muito com isso, muito mesmo. Mas voltando aqui para a palavra, sobre essa expressão de que ouvir o Espírito Santo é algo simples, tem muito ensino errado. Tem muita prática religiosa errada que faz com que as pessoas se sintam inferiores. Não, quem ouve de Deus é o meu líder Daniel, e Deus fala com ele e eu recebo através de Deus na vida dele. Sim, isso também acontece, mas Deus quer que você ouça dele. E ouvir de Deus é algo simples, muito mais simples do que você imagina. Irmãos, em João capítulo 10... versículo 27, a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu acho que você não entendeu. Quem é a ovelhinha de Jesus aqui? Deixa eu ver. Eu vou ler de novo, porque isso aqui, irmãos, tem que aplaudir de pé, igreja, tem que saltar do banco e dar glória a Deus, porque nós somos uma ovelha de Jesus. Olha lá: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se você é ovelha de Jesus, você ouve a Ele, o que Ele fala no seu espírito. O problema é que às vezes você confunde: será que sou eu? Será que eu que estou pensando nisso? Ou é Deus falando comigo no meu espírito? A gente se confunde. E aí entra a questão dos cursos, nos ajuda a entender, a perceber. Ao trocarmos experiência, Anderson, ouvindo, meu irmão, outros irmãos, você cresce, você amadurece, é uma experiência fantástica. Então, não se preocupe sobre como ouvir de Deus. Se você é uma ovelha do Senhor, você vai ouvi-lo.
É a palavra de Deus, olha, que afirma isso. Eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, que experiência fantástica. Irmãos, como acontece sempre, eu quero dizer para você, quando nós ensinamos a verdade do Evangelho, muitos ficam atemorizados quando ouvem a gente ensinando, dizendo que isso, irmãos, é uma questão de coração. Que ao recebemos Jesus no coração, no nosso espírito, ele passa a habitar em nós. Então algumas pessoas ficam com medo e acham, pastor, e se eu for enganado? E se eu me perder, me corromper no meu coração? Tem alguns irmãos que infelizmente vivem uma vida enganada, porque o mesmo Satanás que enganou lá no Éden, ele continua tentando enganar as pessoas. Mas por isso eu vou deixar de ouvir a Deus com medo do meu coração? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Eu nasci de novo numa igreja abençoadíssima. Abençoadíssima igreja, tem um relacionamento até hoje com eles. Mas eles tinham medo do fluir, do liberar do Espírito. Eles falavam, não pode falar em línguas no prédio, não pode profetizar, segura, não deixa. Irmão, vai falar na tua casa. Ó, o pastor falava para mim, John Richard, eu falo em línguas, eu profetizo, eu oro em língua, mas lá na minha casa, aqui não. Por quê, pastor? Não, porque, sabe, as pessoas podem fazer na carne, fluir na carne. Então, o que acontecia? Isso reprimia as pessoas ficavam com medo, irmãos. E na realidade, o que nós precisamos? Precisamos crer que o Espírito de Deus habita em nós e que nós falamos da parte do Senhor. Pastor, e quem fizer errado? Os mais velhos vão orientar, os mais velhos vão corrigir. Consegue perceber? Nós não podemos deixar de fazer aquilo e fluir naquilo que Deus nos deu, irmãos, por causa do medo da carne e dessas coisas, não, de forma nenhuma. Para isso nós temos equipe de liderança, para isso nós temos irmãos mais velhos cuidando dos irmãos mais novos. Isso faz a diferença para nós, por isso que nós somos uma igreja em célula, por isso que nós andamos em discipulado, conectados uns aos outros. Pastor, o fulano está fazendo besteira, com certeza não está conectado, está desconectado. Pastor, mas ele está na célula, mas não está conectado. Sabia que pode ter gente aqui agora me ouvindo, por essa transmissão, acompanhando, tanto presente no culto e está longe daqui? Está com a cabeça em outro lugar? Quem está me entendendo, erga a mão? Então é uma questão de você estar conectado. Toda hora eu percebo. Eu estou com 24 anos de casado com a minha esposa, com a pastora Eleni. E todo dia, olha para mim, surgem situações para me desconectar dela. Brigar com ela, ficar chateado com ela, xingar ela. Irmãos, é a vida de casal. Mas eu me recuso, eu entendo que é importante eu estar conectado. O que é conectado? É ter relacionamento. E como é que se relaciona? Comunicando. Você quer ter um relacionamento com Deus só você falando? Você pode ter. Mas é triste porque relacionamento é uma via de mão dupla. É dar e receber. Eu falo e ouço. Eu falo e ouço. Sai dessa vida religiosa de só pedir, de só falar, e nunca ouve de Deus, nunca é transformado, nunca é tocado, irmãos. Eu posso ouvir um amém da igreja? Eu queria ter mais tempo para discorrer com vocês aqui, mas eu quero continuar lendo Hebreus capítulo 10, 17 agora. Esse texto nos inspira muito, e esse texto nos mostra, irmãos, que nós somos consagrados ao Senhor. Olha que lindo, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ler juntos, numa só voz, vamos lá? Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Deus fala no seu coração.
O Espírito de Deus habita em você. Você não é mais um no meio da multidão. Experimenta se relacionar com Ele. Experimenta ouvir de Deus para você ver se a direção não vem. Se a vontade do Senhor não surge com clareza para você. Irmãos, essa é a maneira com que o Espírito Santo nos guia hoje. Normalmente, nós não precisamos entrar no quarto, orar várias horas. Sim, irmãos, para ter uma luz brilhando sobre nós, para termos uma direção. Pastor, então não preciso fazer isso, isso faz parte também. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Também nem é errado fazer isso, irmãos. Pelo contrário, eu faço, eu pratico isso. Mas nós devemos dar crédito, sabe o quê? Quando Deus coloca a vontade dele no nosso coração. Sim, sim, irmãos. Nós não encontramos, olha, no Novo Testamento, nenhuma afirmação de que ouvir Deus seja algo difícil. Algo só para pastor, apóstolo, apostila, líder, não. Não, irmãos, de forma nenhuma, em nenhum momento. E eu quero dizer mais para você. Eu sei que isso pode até soar como estranho, né, para alguns religiosos, né? Deus fala o meu coração, Deus põe a vontade no meu coração, mas o coração é enganoso, pastor. Ei, Deus é maior que o meu coração. Ele está no controle da minha vida, da sua vida. Creia, meu irmão. Creia, fala para o seu vizinho aí, não precisa tocar não, mas só apontar, creia, diz para ele. Você que está acompanhando essa transmissão, diga para ele, creia. Diga para ela, creia. Cadê o pessoal da galeria aí? Deixa eu ver. Essa galeria está bonita hoje, aleluia, está cheia. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um dos visitantes, parentes, dos nossos alunos, amigos que vieram nos prestigiar. Eu quero ler Filipenses, põe para mim 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Olha só, vamos ler todos juntos, numa só voz. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Pastor, então quer dizer que Deus coloca no meu coração a vontade dele? Sim, senhor. O querer, por exemplo, pastor, eu entendi que esse curso de maturidade é importante. As matrículas já estão abertas. Alô? Quem ainda não fez, corre e se matricule. Esse segundo semestre de 2021 ainda vai ser online. Nós vamos manter online ainda o curso, né? A pandemia deu uma abrandada. Quem já se vacinou? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Por isso, irmãos, deu uma diminuída nos índices, mas a pandemia ainda está aí, nós não vamos facilitar. Nós só estamos mantendo os nossos cultos no domingo e as nossas células no convívio dos irmãos, mas os cursos vão continuar online nesse segundo semestre, então você tem o privilégio de acompanhar o curso online. Eu posso ouvir um amém? Preste atenção. Então, o que isso quer dizer? De repente você está aqui, você ouviu falar, o teu líder falou contigo, alguém te convidou, Deus botou o querer. Puxa, que vontade de fazer esse curso. Deus põe no nosso coração tanto querer como realizar. Eu vou fazer. Eu me lembro que quando eu estava em Manaus, Deus me deu uma palavra, vai para Goiânia. Eu nunca tinha ido em Goiânia. Vai para Goiânia, mas como? Eu vou fazer o quê? A minha esposa, o quê? Para onde? Goiânia. Falei, fui para Goiânia. Lá eu fui treinado, formado, ordenado pastor. Quando eu cheguei em Goiânia, Deus falou para mim, vou te enviar para Portugal, para o Porto. Minha mãe está aqui, é testemunha. Com um mês que eu pisei em Goiânia, eu imaginava viver uns 4 anos lá, 5 anos. Deus falou para mim no primeiro ano, Gilberto, tu vai para Portugal. Porto é a porta. Eu, meu Deus. O pessoal achava que eu era doido. Olha Deus colocando o querer e o realizar. Às vezes Deus coloca coisas no seu coração. Não é você. Não vem de você. Deus coloca no seu coração para realizar algo. Não é você, meu irmão. É Deus quem coloca no nosso coração. Diga amém. Irmãos, a verdade do Evangelho é que Cristo está em nós. Diga, Cristo está em mim.
você é habitação dele. Então creia de todo o seu coração que você é um servo do Senhor. Sim, creia, acredite. E por causa disso ele coloca os desejos dele no seu coração. Eu não consigo imaginar alguém que é servo de Deus como eu, uma serva de Deus como minha esposa, o diabo colocando coisa, vai matar, olha, vai arrancar a cabeça, cruz credo, pastor. Eu não consigo, um filho de Satanás sim, né? Olha, você vai roubar, você vai fazer isso, vai, mas você é crente, meu irmão, você é habitação do Espírito. Sabe, se disponha para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito do Senhor. É o Senhor que coloca em você o desejo no seu coração. E isso é tão surpreendentemente natural que simplesmente não damos crédito. É tão simples Deus falar com você, colocar no seu coração que você não consegue acreditar. Mas como? É igual com o que ele fez conosco na cruz. Tomou o pecado, o nosso pecado, e nos deu a vida dele. Tem gente que não consegue acreditar nisso, André. Não consegue compreender, aí não consegue crer. Deus fala com você, Deus põe no seu coração. Põe para mim também 1 Coríntios 2,9, por favor. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga aleluia. Põe o versículo 10. Vamos ler juntos? Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. Meu irmão, volta para o 9. Não fica só no 9 não. Tem gente que fica só no 9. Não, é surpreendente. O que Deus vai fazer é surpreendente. Deus vai fazer mais. Ei, psite, olha para mim. Ele já te revelou. Se ele não te revelou, ele vai te revelar, porque você é habitação do Espírito. Tá aí, volta para o 10, vai para o 10. Esse versículo 9, irmãos, é baseado em Isaías 64:4. O apóstolo Paulo está repetindo aqui. Naquela época era o que diz o 9, mas para mim e para você, nova aliança, é Cristo centro, mas Deus não o revelou, pelo Espírito Deus já me revelou. Deus já me revelou. Pastor, mas eu ainda não tenho revelação. Então ouve, para ouvir de Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, ministra ao meu coração. Irmãos, isso é algo poderoso. Eu gostaria de compartilhar com você. Escute. 6 testes. Quantos eu falei? 6 testes que te ajudarão a saber o que Deus está colocando no seu coração é de Deus mesmo, ou não é. 6 coisinhas práticas. Primeira é o teste da proclamação. Diga proclamação. Pastor, o que significa isso? Muito bem, todos esses 6 testes, você faz com uma pergunta para cada um deles. A primeira pergunta, que é o teste da proclamação, você deve se perguntar o seguinte: será que Deus declarou claramente que isso é errado em sua palavra? Resumindo, olha para mim. Eu estou com vontade de realizar algo, Lucas. Aí eu vou para a palavra. Isso está escrito? Isso está na palavra de Deus? Sabe qual é o problema? Nós temos diante dessa pergunta, irmãos, um problema duplo aqui. Por quê? Primeiro, os crentes não estão lendo a palavra. Alô? Como é que vai saber se é de Deus ou não, se não está lendo a palavra? E aí eu me deparo com situações, sabe, pastor, Deus falou o meu coração. Vai fazer o quê, irmão? Aí ele fala, né? Irmão, isso não está na palavra. Não, mas Deus que colocou. Esse não é o mesmo Deus que eu sirvo, não.
Eu falei problema duplo, né? Primeiro, os crentes não leem a palavra. Segundo problema, fast full. Eu abro ela e pego só o que me convém. Alô? Quem está me entendendo? É o primeiro teste, Daniel. A pessoa pega só o que convém. Não, isso aqui é de Deus. Não, isso aqui não. Passa rápido. Passou. Misericórdia mesmo. Misericórdia, as pessoas não falam de certos assuntos, não querem ouvir, pegam somente o que convém. Vai viver de fast food, meu irmão. Eu viajei, todo mundo sabe, né? O pastor pegou uma semana de férias, semana passada. Aleluia. Férias é de Deus, mas não aguentava mais comer comida de restaurante fast food. Meu Deus do céu, misericórdia, precisava comer comida caseira. Eu estou comendo há uma semana só comida da minha mulher. Faz para mim, ela faz, e comidinha maravilhosa, né? Minha mãe também cozinha lá em casa, comidinha de mamãe abençoada, né? Bom demais. Ninguém aguenta, irmãos. Sabe, você não tem que ouvir só o que você quer ouvir, você tem que ouvir o que você precisa ouvir. É isso que vai trazer crescimento para você. Então a palavra de Deus somente muda a nossa vida se a leitura, diga, se a leitura está acompanhada da obediência. Tem que obedecer, meus irmãos. Não é simplesmente ler e abrir, sabe, tudo tem que bater exatamente como eu creio. O que é isso? Isso não é Deus. Irmãos, isso é outra coisa. De nada adianta sermos apenas ouvintes, nós vamos ser negligentes. Se está na palavra, então não há dúvida, não resta dúvida, pelo contrário, você não precisa nem orar para praticar, você tem que praticar, meu irmão. Não, então pastor, o senhor está falando aí na palavra, eu vou orar primeiro para saber se é de Deus. O quê? Misericórdia. Segundo teste, diga segundo teste. É o teste dos princípios. Lembra que eu falei, cada teste é uma pergunta? A pergunta do teste do princípio. A pergunta é a seguinte: isto é proibido na palavra de Deus em forma de princípios? Tem muita gente que troca os princípios por propostas. E desculpa te falar, tem muita gente que tem seu preço. Você tem seu preço? Às vezes é um salário de 2.000. Você abre mão do culto, você abre mão da célula, você abre mão... Estou chamando ninguém, nenhum cachorrinho não, né? Eu estou falando dinheiro mesmo. O seu preço é 5.000? Você seguia firme na igreja, estava lá orando. Aí agora você quer 10, né? Você quer 10.000, você tem seu preço. Você negociou princípios por propostas. Se corrompeu. Não, 20.000, você se corrompeu. Misericórdia, irmãos. Cristãos maduros, eles vivem por princípios. Mas tem gente que tem 10 anos, mas continua imaturo, vive por proposta. Quem dá mais é o que ele quer, é o que ele cede. Misericórdia. Irmãos, por exemplo, quem não é tentado, né, a jogar na loteria, vocês viram aqui? Meu Deus do céu, em Colatina, quantos milhões? Ninguém está sabendo? Só eu? Só eu sou o pecador miserável nessa igreja? Ninguém está sabendo? Eu acho que foi 27 milhões. Que é isso? Obrigado, Eliseu, me salvou. 2 pecadores miseráveis. Eu e Eliseu. Irmãos, 76 milhões. Não é milho grande que você come na praia, não. É milhões. Nós não temos nem noção do que é isso, gente. Do tanto dinheiro que é. Minha esposa virou para mim: o que você fazia, amor, com esse dinheiro? Eu falei: nem sei. Tenho até medo só de pensar. Gente, quantas pessoas se corrompem por causa disso? Por exemplo, os jogos de azar violam princípios da palavra de Deus. Não está escrito lá, não pode jogar. Mas olha,
Quem joga em jogos de azar, irmãos, está afirmando que o Senhor não pode sustentá-lo, que ele tem que resolver as coisas com as suas próprias mãos. Muita gente paga para 1, 2 ganharem só, e os outros ficam chupando o dedo, não ganha nada. Olha o que Provérbios 13:11 diz: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Diga aleluia. Já teve até canais de televisão que fizeram reportagens com esses megas milionários, né? Ficaram milionários do dia para a noite, perderam tudo. Está aqui. Entrou fácil, ganhou fácil, diminui, vai tudo embora. Mas você que está trabalhando ali, ó, ajuntando ali, ó, vai aumentar. Diga, vai aumentar. Irmãos, você não crê não? Erga sua mão para o alto assim, diga, vai aumentar em nome de Jesus. Creia e receba, isso é poderoso. Então, preste atenção, isso é muito sério. Também existe o princípio, irmãos, da cobiça, né? Quando a pessoa vai jogar esses jogos de azar, eu me lembro, né? Meu pai ainda não era cristão, ele falou, meu filho, eu fiz um bolão, 20 pessoas, só falta um. Meu pai era muito preso nessas coisas, né? E aí ele falou para mim, meu filho, se você ganhar, você vai ganhar 10 milhões. Eu tinha, acho que 17 anos. Eu tinha vendido um carro com ele, ganhei minha comissão, né? Ele precisando fechar o bolão. Meu filho, olha. Irmãos, isso foi numa sexta-feira. Parece que é no domingo o sorteio, né? E meu irmão, não dormi mais, Gilberto. De sexta passar, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou não sei o quê, eu vou comprar uma moto, eu vou comprar também um carro. E do sábado para domingo, aí chegou segunda-feira, ele chegou lá comigo, né? Meus pais eram separados. E aí ele chegou, pai, e aí? Não ganhamos. Pô, fiquei 2 noites em Clara, pai. O senhor não me fala nada, eu que tenho que lhe perguntar. Ah, não, falei, nunca, meu pai era viciado em jogos, falei, nunca mais quero saber dessa desgraça, desse negócio de jogo, não quero. Isso é ilusão, a cobiça, ativa a cobiça do homem. E tem mais, irmãos, preste atenção, é algo que leva você a ignorar as coisas de Deus, a nem demonstrar o seu amor pelas coisas do Senhor. Porque os jogadores são assim, eles não temem a Deus não, eles querem ganhar, eles estão cobiçosos, custe o que custar, e tem mais, muito menos amar o seu próximo. Eles usam as pessoas, isso é um fato, isso é um sentimento terrível. Alguém tem parente próximo, chegado, com problema de jogos aqui? Quem tem isso dentro de casa? Irmãos, é terrível, a pessoa tira da comida da semana, da compra da semana, para jogar, é triste. Terceiro teste, o teste da parceria. Diga, o teste da parceria. Tudo isso para avaliar se é a vontade de Deus que está no seu coração, esse desejo de fazer. É o teste da parceria, Colossenses 3,17. O que eu quero dizer com isso? Está aí no texto, acompanha comigo, olha. E tudo o que fizerdes, vamos lá, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tá, isso que eu vou fazer é de Deus mesmo? A pergunta para o teste da parceria, será que eu poderia convidar Jesus para fazer isso comigo? Ô Jesus, vamos ali fazer uma fezinha comigo? Lá em Portugal era no Euro Milhões, lá no euro, imagina. Vamos ali jogar ali na loteria esportiva? Vem cá, Deus é o seu copiloto ou ele é o piloto? Tem gente que está dizendo, ô piloto, sai, deixa eu assumir sendo o copiloto. Espírito Santo, fica aí, deixa que eu conduzo a minha vida. E o pior, você pode até prosperar nessa ambição, nessa ganância, mas você não vai estar feliz, você não vai estar completo, porque você não vai estar no centro da vontade de Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada aluno, você está no centro da vontade de Deus. Quanto mais nós buscamos a palavra, mais lucidez
clareza nós temos. Quarto teste, o teste da presença. Diga o teste da presença. Qual é a pergunta para o teste da presença? Será que eu ficaria com vergonha se fosse encontrado fazendo isso ou pensando nisso no dia da volta de Cristo? Alô? Jesus voltou, você está ali fazendo isso que você está dizendo que Deus colocou no seu coração. Jesus ia estar feliz? Ou ia sentir vergonha de você? Filipenses capítulo 1, versículo 20, vamos ler. Acompanha comigo aí a leitura. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, já hoje, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Diga glória a Deus. Ô irmãos, Jesus está para voltar. Quero que os irmãos orem. Nós estamos, desde o ano passado, tentando trazer o pastor Luiz Antônio Rigonato aqui, para ministrar para nós sobre o seminário de Apocalipse na videira. O pastor Rigonato, depois do pastor Aloysio, é a sumidade no assunto. Ele fala com muita propriedade. Até desafio vocês já seguirem ele no Instagram. Eu até falei com ele ontem. Ele disse: pastor, já pede para o pessoal começar a anotar a pergunta, fazer pergunta para mim do Apocalipse. O que você quiser, pode perguntar. Ele falou para mim: então os irmãos sigam ele lá, façam pergunta. Nós estamos agendando com ele uma programação agora para o final de agosto, irmãos. Provavelmente na última semana de agosto, os irmãos estejam orando por isso. Jesus está para voltar. Quem reconhece os sinais da vinda? Se ele está para voltar, nós precisamos saber, precisamos estudar, não podemos ficar como ignorantes. Então preste atenção, você está com algo no seu coração, que se Jesus vier, o que ele vai pensar? Como que ele vai se sentir diante de você? Não, então para com esse negócio. Quinto e penúltimo, o teste da pureza. Diga o teste da pureza. 1 Coríntios 10, 31, Wander, por favor. Está aí, irmãos, olha. Porquanto minha voz está falhando. Aleluia, glória a Deus. Agora sim, acompanha comigo, ó. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Diga aleluia. Tem que ter pureza, tem que ter santidade. Um exemplo, meu irmão: você vai vender cerveja na praia? Pastor, preciso ganhar um dinheirinho. É proibido? Não é. Mas e o seu testemunho? E a pureza e a santidade? Eu tive um discípulo lá em Portugal, que ele falou: pastor, eu vou vender. Irmão, vou vender. Eu falei: tá bom, vai lá. Aí ele foi, ficou 2 semanas no festival que teve lá, fechou o norte, cidade do Porto, do Rio Douro ali, foi uma loucura. Ele chegou para mim: pastor, não aguentei. Por quê? Porque eu não me senti bem naquele ambiente. As pessoas vindo embriagadas, aquelas mulheres, aqueles homens, sabe, já com a cabeça alterada. Não me senti bem em sair. Eu falei: muito bem. Agora, você não precisava passar por isso. Eu falei para ele, né? Sabe, irmãos, o teste da pureza. E por último, o teste da paz. Diga o teste da paz. Espera aí, que eu não li a pergunta do teste da pureza. Vou ler para você. Pergunta do teste da pureza: existe alguma glória para Deus nisso? Existe glória para Deus nisso? Posso honestamente pedir a Deus para me abençoar nesse trabalho? Isso é sério. Então vamos para o teste da pureza. Você é capaz de orar, né? E a pergunta: Senhor, não, vamos para o teste da paz. Você é capaz de orar? E essa é a pergunta: Senhor, abençoa esse filme cheio de conteúdo sexual que eu coloquei no DVD, aqui no meu computador, aqui na minha Smart TV para ver.
Misericórdia. Como é que alguém pode ter paz com um negócio desse? Projeta para mim o último versículo, Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Eu faço questão de ler esse texto para vocês. Mas aquele que tem dúvida e é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Vamos lá? E tudo que não provém de fé é pecado. Então preste atenção, você não tem paz, você não está sendo movido por fé. Para. Que pergunta nós podemos fazer aqui, depois de orar sobre isso? Existe ainda uma dúvida na sua mente? Mínima que seja, sobre esse assunto? Então não faz, meu irmão, não segue adiante. Nós precisamos aprender, irmãos, a sermos guiados pelo Espírito, a ouvirmos do Espírito de Deus. Nós precisamos aprender a dar a Deus o benefício da dúvida. Sim, se é duvidoso, não faça. Fala para o seu irmão, se é duvidoso, não faça. Fala para outro agora, na dúvida, não ultrapasse. Fica quieto, não segue. Meus irmãos, será que nós passamos nesses 6 testes? Daquilo que Deus opera em nós, tanto querer como realizar? Então faça tudo para a glória do Senhor. Resumindo, perguntas que você pode fazer para si mesmo. Isso glorifica a Deus? Qual é a sua motivação em relação a esse negócio, a essa direção? Isso promove seu crescimento espiritual? Olha para mim, não tem como alinhar duas coisas. Uma coisa boa, que você vai ganhar muito dinheiro, mas que vai te regredir espiritualmente. Misericórdia. É um hábito escravizador, vai te escravizar. Sai fora, meu irmão. Vai levar você a viver debaixo de tentação. Casca fora, sai fora. Arranca isso do seu coração. Tem aparência do mal, misericórdia, foge. Você vai violar sua própria consciência. Então sai dessa. Como vai afetar os outros? Sua família, seus parentes, seus amigos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos, meus ouvintes. Senhor, que a tua palavra, Pai, tenha descortinado os seus corações. E que eles possam, Senhor, aprender aqui, sabendo que é simples ouvir a tua voz, mas que também eles precisam guardar os seus corações, para não viverem debaixo de engano, Senhor. Eu oro para que toda dúvida e todo medo caia por terra, em nome de Jesus, e que cada um dos meus irmãos venham caminhar em fé, para a glória do Senhor. Diga glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.